falando em seguro, eu queria fazer um paralelo aqui hoje, trazer para você algumas informações aí que diferenciam uma cooperativa de uma seguradora. Existem no mercado essas novidades, essas cooperativas, associações, clube de seguros e não sei o que, e tem alguns riscos embutidos aí que eu queria te alertar, tá? Existe uma frase, infelizmente ela é muito real, que diz assim, ó: é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la que está sendo enganada. Eu vivo isso com muita realidade, mas eu não tenho como não deixar de trazer para você alguns casos que a gente pega no nosso dia a dia. Eu sou o Marcos, aqui do canal Falando de Seguro, e eu tenho despachante, tenho uma corretora de seguros. Então a gente recebe muitos casos reais que as pessoas vêm nos contar que passam nessas cooperativas, nessas associações, tá? Seguradora. A seguradora é um grupo grande, um grupo gigante que vai num órgão federal chamado SUSEP e diz assim: SUSEP, eu queria abrir uma seguradora. A SUSEP pega uma relação e diz assim: quer abrir seguradora? Show de bola. Tudo isso aqui você tem que ter de cobertura. Então ela diz tudo que uma companhia vai ter que cobrir. O contrato ele é um contrato padronizado, por isso que o seguro se tornou meio que uma commodity, porque o contrato ele obriga você a cobrir. As companhias podem ter diferenciais, mas a colisão, o incêndio, o roubo ou a enchente, se você não forçar a passagem, dano de causa externa, súbita, imprevista, todas vão ter que ter essa cobertura. Não tem como fazer para um cliente com um cliente sem. Ah, Marcos, mas o fulano tem seguro só para terceiro. Não, existem apólices a você contratar, mas quando você contrata a cobertura compreensiva e coloca o terceiro junto, está tudo incluído. Então, na SUSEP tem todas as regras. Além das regras do produto, tem todas as regras de capital, de garantia que ela vai ter que manter para conseguir te entregar quando algo como aconteceu no Rio Grande do Sul quase agora acontecer. E vai acontecer novamente, gente. A desgraça, o dano, o prejuízo, ele vem a cada passar de tempo. Então a companhia tem que estar muito preparada para isso. Então se você diz, olha, seguradora, você tem que começar com patrimônio X e um patrimônio Y, você tem que de cada apólice separar um percentual de tanto, acho que é 33%, tá? Para deixar de fundo de reserva isso. E ela tem que cumprir essas regras. A peça vai ter que ser nova, original, autêntica. Você recebeu o documento, você tem 30 dias para pagar e piriri, poró, e não tem... E a SUSEP tem tanto poder sobre as seguradoras que lá na SUSEP o presidente tem caneta, tem força para assumir a direção de uma seguradora e fechar as portas dela. Aconteceu nos últimos 15 anos com duas companhias lucrativas, rodando bem, porém deixaram as aplicações com pouca liquidez. Elas ficaram sem caixa por comprar demais imóveis. E lucrativamente a SUSEP assumiu o volante e fechou as portas, acabou. Pólices encerradas, os corretores desesperados se encaixando os riscos de outras companhias. Por que aquelas pólices encerradas? Companhia lucrativa, tá? Isso são seguradoras. Azul, Porto, Liberty, HDI, Suíça, Bradesco, Tóquio, Allianz, Zurique e muitas outras que a gente tem aí. Isso é seguradora, tá? O que é uma cooperativa? O que é uma associação? Vai parecer exagero meu, mas não é. Qualquer simplesmente qualquer eu e você, se olhamos no churrasco no final de semana, dizemos assim: vamos abrir uma cooperativa? A gente aluga uma porta, abre uma cooperativa, sai dando tapinha nas costas e vendendo esse negócio como se fosse seguro. Existem empresas sérias? Até existem, mas existem a maior parte delas que viram uma oportunidade no mercado e estão aproveitando para faturar e faturar muito, porque é muito dinheiro que entra. Isso é crime, tá? Isso é crime contra a economia popular. Quando que pode existir uma cooperativa? Vou usar em Joinville como caso que a gente tem uma transportadora chamada Coopercargo. A Coopercargo é uma cooperativa de transporte de cargas. Então, inúmeros caminhoneiros são ligados à Coopercargo como cooperados. E lá na Coopercargo tem um contrato de rateio de prejuízo. Então, o caminhoneiro transporta lá para eles mês a mês, ele vai transportando, acumulando valor. Quando chega no final do mês que ele vai receber o seu crédito pelo transporte, pega-se todo o prejuízo que os cooperados tiveram, os cooperados que participam dessa cooperativa de seguros também, porque são cooperativas separadas, e lá eles têm descontado do seu frete. Então, por exemplo, ele tinha 40 mil reais a receber, eles pegam o rateio de prejuízo, lançam lá e dizem: olha, você vai receber 38 porque 2 mil ficou para rateio de prejuízo. Isso é uma cooperativa, todos são responsáveis. Esse modelo pode existir legalmente. Alguém olhou para esse modelo e disse: ué, por que a gente não sai vendendo no mercado como se fosse seguro? E foi fazer. Cooperativa tem contrato particular. A partir do momento que você se torna cooperado ou associado, você é sócio. Cooperado não discute cláusula. É o que eles colocou, tá lá. E isso que nasceu no mercado, aí tanto a Zesc, a Ibadesc, Facesc, Epitesc, não sei o que, outros nomes que eles vão inventando, é isso. Você vai lá assinar um contrato, você se torna um sócio, um associado,
porque daí eles dizem não ter lucro, né? E você vai fazer parte de um processo que você nem o contrato conhece, porque contratos não são feitos para serem entendidos. Vamos ser bem realistas, né? Um advogado pega um contrato, coloca ali meia dúzia de palavras e acabou. As pessoas não conseguem mais entender. Eu entendo que tem muita gente que é enganada por essas empresas, mas eu entendo que tem muita gente que quer se enganar. Eu tive um caso aqui na corretora de um cliente com uma Duster. Eu consegui um seguro para ele numa companhia, se não me engano, era Sompo na época, tá? Por R$ 1.800. Ele fechou numa dessas cooperativas por R$ 1.600. Poxa, sério? Você está fazendo um contrato sem padrão, você está fazendo uma empresa que não tem nenhuma responsabilidade, você está fazendo um negócio que você nem sabe se vai estar lá amanhã, por causa de R$ 200 de diferença. Complicado, né? Então isso é uma cooperativa. Esse vídeo é um pouco polêmico, talvez eu arrume algumas encrencas aí, mas faz parte do negócio, essa é a minha verdade, eu sempre vou colocar ela para o mercado. E se você gostou, deixe seu joinha aí, se não gostou, deixe joinha também, né? Estou à disposição, quem quiser me chamar no privado para tirar mais dúvidas pode contar comigo também. E muito bem-vindo ao canal Falando em Seguro.